Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos continuar falando de propriedade e agora a gente vai para um assunto que é um pouquinho extenso, que é a aquisição da propriedade. E vamos começar com a aquisição da propriedade imóvel. Bom, pessoal, nós passamos por todo o estudo introdutório da propriedade e agora a gente precisa estudar a parte da aquisição da propriedade. Inicialmente, pessoal, é importante a gente destacar, aí a título de introdução, dois pontos importantes, que é uma coisa que a gente, na verdade, já viu lá quando a gente estudou posse, né? Nos vídeos sobre posse, nós já vimos sobre isso. Vou deixar, inclusive, o link aí para vocês desse vídeo, tá ali no meu canal. A ideia que a gente vai ver aqui agora, pessoal, é o mesmo que a gente viu lá na introdução da aquisição da posse, tá? Só que agora a gente vai adaptar para a aquisição da propriedade. Quando a gente fala de aquisição de direitos, na verdade, pessoal, nós temos dois modos, tá? Dois modos de aquisição. Nós vamos ter a aquisição originária e a aquisição derivada. Aquisição originária e aquisição derivada. O que vai ser essa aquisição originária, pessoal? A aquisição originária nada mais é do que aquela que não tem vínculo com a propriedade anterior. Significa dizer, pessoal, não há um ato de transmissão dessa propriedade. Ela começa nova, ela começa do zero, como se nada tivesse existido antes. Tá? Então, isso é a aquisição originária. Não tem qualquer nexo de causalidade com a propriedade anterior. Já a aquisição derivada, pessoal, é aquela onde tem um vínculo com a propriedade anterior. Ou seja, pessoal, o que nós temos aqui, na verdade, é um ato de transmissão. Ato de transmissão. Veja, pessoal, que aqui a propriedade necessariamente ela vai ser transmitida, ou seja, vai haver um vínculo com a propriedade anterior. Né? Então, veja, pessoal, que aqui nós não temos um ato de transmissão, aqui nós temos um ato de transmissão. Certo, pessoal? Bom, compreendida essa ideia inicial, pessoal, nós vamos agora para o estudo da aquisição da propriedade imóvel. Tá? A gente vai começar, então, a aquisição da propriedade imóvel e nesse vídeo, pessoal, nós vamos estudar exclusivamente a uso capião, que é um estudo aí um pouquinho extenso. Então vamos lá, pessoal. Uso capião. O que é a uso capião? Vamos começar primeiro por um conceito de uso capião. Pessoal, uso capião, na verdade, deriva de uma expressão latina chamada uso capio, né, que é a junção de duas expressões, o capere, que significa tomar, e o usus, que significa uso, ou seja, tomar pelo uso. Então, na verdade, pessoal, quando nós falamos da uso capião, nós estamos nos referindo a uma prescrição aquisitiva. Então, pessoal, o que nós temos aqui é uma prescrição aquisitiva, ou seja, eu vou adquirir a propriedade pelo tempo. Veja, pessoal, que na verdade vocês estudaram lá no comecinho do curso a prescrição em geral, que na verdade é a prescrição extintiva, ou seja, aquela que extingue a pretensão pelo decurso do tempo. Aqui é o contrário, pessoal, aqui nós vamos ter a aquisição de um direito pelo decurso do tempo. No caso, o direito de propriedade. Então, veja, pessoal, que quando nós falamos da prescrição, nós estamos nos referindo aqui, na uso capião, nós estamos nos referindo à aquisição de um direito. Então, pessoal, em geral, o que é a uso capião? Nada mais é do que o modo originário de aquisição da propriedade pelo decurso do tempo em relação ao exercício da posse. Então, eu vou adquirir a propriedade pelo exercício da posse durante um determinado tempo, preenchido aí, logicamente, os demais requisitos da lei. Então, é importante a gente mencionar aqui, pessoal, que
é uma aquisição derivada, é aquisição originária e é baseado, pessoal, na posse mais requisito que a lei impõe. Tá? Então, toda usucapião ela vai partir desse pressuposto. Posse mais os demais requisitos que a lei impõe. A gente vai estudar daqui um pouquinho todas as espécies de usucapião, mas basicamente a ideia é essa. Bom, dentro dessa linha geral, pessoal, qual é o fundamento? Qual é o fundamento da usucapião? Na verdade, pessoal, a usucapião, como a gente já falou, é um instituto bastante antigo, mas modernamente, pessoal, a usucapião, embora tenha permanecido praticamente a mesma coisa desde de muito tempo para cá, mas o fundamento da usucapião mudou. Modernamente, o fundamento da usucapião mudou. Por que, que a usucapião existe para o direito, pessoal? Ponto básico e chave para a usucapião é a função social da propriedade. Quando surgiu o conceito, a ideia da função social da propriedade, a ideia também da usucapião mudou. Então veja, pessoal, que hoje nós podemos dizer que a usucapião ela tem um fundamento constitucional, ou seja, a usucapião ela parte de uma base de que premia-se a pessoa que efetivamente está dando utilidade, está dando finalidade para aquele imóvel, né? Em detrimento daquele que não está dando essa finalidade, em detrimento daquele que não está exercendo a função social da propriedade, que assim automaticamente vai perder a sua propriedade para aquele que está exercendo a função social. Então, hoje, pessoal, nós podemos dizer que o fundamento da usucapião, ela evoluiu junto com a sua ideia constitucional. Então, não é muito bem, né, a área do direito civil, mas a gente gosta de entrar um pouquinho nesse aspecto, porque a gente sabe que, como eu já falei em vídeos anteriores, o processo é a arma, é o instrumento de trabalho do direito material. Se você não sabe processo, então você não vai conseguir manejar com adequação o direito material. Então, por isso que a gente sempre, quando a gente pode, a gente traz o processo para, para nossas aulas de direito civil. Veja, pessoal, que de acordo com o artigo 1241 do Código, depois a gente vai dar uma olhadinha nele, a a ação de usucapião, ela tem uma natureza declaratória. E veja, pessoal, que na verdade, eu já comentei isso com vocês aqui no vídeo anterior. A usucapião, na verdade, pessoal, a ação de usucapião, na verdade, ela apenas declara um direito que já existe. Vejam que, como eu falei para vocês lá na ação reivindicatória, na defesa da ação reivindicatória, por que eu posso alegar a usucapião na resposta? Exatamente, pessoal, pelo fato de que, a partir do momento que a pessoa preenche todos os requisitos da lei, ela automaticamente já é proprietária. A ação de usucapião, na verdade, pessoal, serve meramente para declarar isso para o mundo jurídico e possibilitar o registro desse direito na matrícula. Então, veja, pessoal, que a ideia da ação de usucapião é declarar uma situação jurídica que já existe. Então, vejam que a propriedade, na verdade, ela se adquire com o preenchimento dos requisitos. Na verdade, aqui a ação, pessoal, apenas declara o direito e possibilita, então, o registro desse direito na matrícula do imóvel. E é exatamente essa a ideia, pessoal, do artigo 1241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida mediante usucapião a propriedade imóvel. Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para registro no cartório de registro de imóvel. Então, veja, pessoal, que a finalidade disso daqui tudo é apenas possibilitar o registro. Possibilitar o registro. Essa é a finalidade da ação de usucapião. Veja, pessoal, então, ainda continuando sobre esse assunto,
Qual é o procedimento que nós vamos seguir quando nós falamos de ação de uso capião? O procedimento hoje, pessoal, é o comum. Procedimento comum. Por que eu estou falando hoje, pessoal? Porque o CPC de 2015 extinguiu o procedimento especial da uso capião. Nós não temos hoje mais o procedimento especial da uso capião. A ideia do legislador, na verdade, pessoal, eu já comentei isso também com vocês quando a gente falou lá da ação possessória, a ideia do legislador, na verdade, era simplificar os procedimentos, uniformizar os procedimentos e deixar apenas para aquilo que efetivamente precisasse o procedimento especial, né? E a uso capião, na verdade, passou exatamente por esse ponto, né? Não tem porquê, não tinha justificativa de se ter um procedimento especial para a ação de uso capião. Bastava a gente colocar algumas regrinhas especiais em algumas situações para que envolviam ali a ação de uso capião, mas nada especial, né? Nada de procedimento especial. Então hoje, pessoal, a uso capião então segue o procedimento comum, né? A inicial deve atender os requisitos do artigo 319 do CPC, né? Legitimidade ativa. Aliás, pessoal, em relação a isso daqui, um detalhe interessante que eu já estava até esquecendo. Um detalhe interessante aqui, pessoal, já se debateu bastante se era necessário, se é necessário, colocar na inicial um memorial descritivo da área que você está buscando o uso capião. Por que que se levantou esse debate? Porque, veja, pessoal, na verdade, no código anterior, no Código 73, havia essa necessidade. Havia a ideia de que se tinha, que deveria colocar lá na inicial a descrição exata do imóvel que você pretendia ao uso capião. O CPC não trouxe isso no procedimento comum como regra especial. E aí surgiu o debate, precisa, não precisa, precisa, não precisa. No nosso ponto de vista, pessoal, a ideia é a seguinte. Vejam, para você ter a uso capião, você tem que estabelecer exatamente aquilo que você pretende uso capir. Você tem que definir o seu pedido. Você não pode fazer um pedido genérico na sua inicial. Quando nós temos na ação de uso capião, qual é a forma pela qual você vai definir o seu pedido? Através do memorial descritivo, na inicial. Ah, professor, mas se a gente colocar lá a ideia que é o imóvel da matrícula tal, já está perfeitamente individualizado, já está perfeitamente descrito. Tá, beleza. Isso se for um imóvel urbano. Mas e se você pretende usucapir apenas um pedaço desse imóvel urbano? Ou você pretende usucapir apenas um pedaço da área rural, que não compreende toda a matrícula? Então você precisa, nessa situação específica, descrever qual é a área que você está efetivamente exercendo a posse ad usucapione. Por isso, a gente entende que sim, é necessário na inicial se colocar um memorial descritivo do bem que você pretende usucapir. Tá? Legitimidade ativa, pessoal. Legitimidade ativa. A legitimidade ativa aqui, pessoal, é a pessoa, né, o possuidor que exerce a posse ad usucapione. Possuidor que exerce a posse ad usucapione. Exerce a posse ad usucapione, ou seja, a posse para usucapião. Para usucapião. E a legitimidade passiva, pessoal? Legitimidade passiva é da pessoa que consta como proprietário no registro. Pessoa que consta como proprietário no registro. Pessoa que consta como proprietário no registro. Certo, pessoal? Professor, problema. Eu não sei aonde esse proprietário mora.
Como é que eu faço? Bom, na sua inicial, então, pessoal, o que você vai colocar lá no preâmbulo? O nome do proprietário e você vai colocar lá que você não tem conhecimento do endereço. E vai lá nos requerimentos finais pedir para o juiz fazer a busca judicial do endereço através dos meios que são fornecidos hoje para o judiciário, através do Bacenjude, através do Renajude, através do Infojude, e outros sistemas aí que podem fornecer para a pessoa, para o judiciário, melhor dizendo, endereços daquela pessoa que ele coloca lá, que é colocado para ele. Bom, ainda assim, se você não conseguir o endereço, pessoal, em última análise, você pode pedir a citação por edital, né? Se a pessoa está naquele popular que a gente chama no judiciário, né, o LINS, lugar incerto e não sabido, né? Então, nessa situação, nós vamos ter a possibilidade de citação por edital. Uma grande pergunta que sempre colocam, dentro dessa ação aqui, é necessário hoje a participação do Ministério Público? A resposta é negativa, tá? Por que se pergunta isso, pessoal? Porque antigamente, no procedimento do Código 73, o Ministério Público tinha que participar. Já era uma coisa bastante debatida na época, né? A questão da participação do Ministério Público. Por quê? Porque não estava esculpido lá nas funções do parquê, né, junto à Constituição Federal, né? Então, hoje, pessoal, qual que é o entendimento? Não precisa. Regra. A regra é que não precisa. Exceção: uso capião especial coletivo do Estatuto das Cidades. Nesse daqui, pessoal, o Ministério Público tem que participar exatamente porque é um uso capião coletivo. Envolve uma coletividade, tem um interesse social muito grande. Então, nessa situação, o Ministério Público, de acordo com o Estatuto das Cidades, deve participar como fiscal da lei, tá? Então, essa hoje, pessoal, é a única situação onde nós temos obrigatória a participação do Ministério Público, tá? Nas outras situações, hoje, pessoal, basicamente não tem aí a necessidade de participação do Ministério Público. Outra regra importante, específica para o uso capião, pessoal, é a citação dos confrontantes, ou seja, dos vizinhos. Quando a gente fala de confrontante aqui, ó, vizinho, a gente está nos referindo aí aos vizinhos. Então, pessoal, eu preciso citar os confrontantes? Sim, isso está, né, lá no artigo 246, parágrafo 3º do CPC. Artigo 246, parágrafo 3º do CPC vai falar aí, então, exatamente da citação dos confrontantes. Professor, os vizinhos são obrigados a contestar? Não. Para que essa citação aqui, pessoal? Apenas para, se houver alguma questão aí relativa aos limites, algum interesse, algum detalhe importante que o vizinho tenha que mencionar e que seja interessante para a ação de uso capião. Só, tá? Mais nada. Então, se eventualmente o vizinho recebe essa citação e não tem nada a opor, ele fica quieto, tá? Ele não vai ser réu, porque ele não é réu, ele só é citado apenas porque ele pode ter algum interesse jurídico na área, tá? Então, nessa situação, o vizinho apenas vai manifestar se concorda e se discordar, né, vai contestar, e aí, né, pode acontecer de, se a alegação dele for improcedente, ele ser condenado em honorários, então não é aconselhável, a não ser que, né, efetivamente tenha uma razão aí boa para contestar, não concordar com a uso capião. Outro ponto específico aqui da ação do uso capião, pessoal, a necessidade de publicação de editais. Para quê, pessoal? Para chamar interessados, né? Para falar, ó, fulano de tal está querendo adquirir para uso capião. Alguém interessado? Alguém opor alguma coisa? Então, isso também, pessoal, está lá no Código de Processo Civil, artigo 259, inciso 1 do CPC. Tá? Então, também é uma regrinha especial para a ação do uso capião. E uma outra regra especial que, na verdade, não está no Código de Processo Civil, pessoal, mas normalmente se faz, até porque é importante, é a notificação
da Fazenda Pública. Notificação da Fazenda Pública. Por quê? Veja, pessoal, a Fazenda Pública ela pode ter interesse na área. Ela pode ter interesse, por exemplo, em relação a dívidas. Ela pode ter interesse em relação a situações que envolvam bens públicos. Tá? Então, nessa situação, pessoal, a Fazenda Pública pode manifestar interesse. Se o interesse da Fazenda Pública, pessoal, é exclusivamente em relação a impostos, isso não, a princípio, não traz qualquer modificação de competência, tá? A Fazenda Pública apenas vai manifestar. Não tem nada a opor a não ser em relação à dívida de impostos tal que está lá na área que deve ser paga, só. Tá? Isso para a Fazenda Pública pouco importa, porque essa dívida é próprio terreno, então ela vai ser, né, colocada ali, quem assumir a propriedade vai continuar como devedor, isso não vai prejudicar. Tá? Agora, em outras situações, pessoal, dependendo aí do nível de interesse que a Fazenda Pública manifestar, pode ter vis atrativa de competência, ou seja, alterar a competência do processo. E se a comarca for aí, tiver aí uma vara específica para a Fazenda Pública, então essa manifestação de interesse pode atrair a competência da vara da Fazenda Pública, tá? Então isso é um detalhe importante. Se for exclusivamente em relação à questão de dívidas de impostos, não. Mas qualquer outro interesse relevante da Fazenda Pública, por exemplo, que interessa aí para uma futura desapropriação, que já está lá em processo de desapropriação, ou que esse bem está penhorado em uma outra dívida da Fazenda Pública e que aquela usucapião pode alterar a situação dessa penhora. Então, nessas situações aí, a Fazenda Pública pode ter um interesse relevante e, tendo um interesse relevante, pode acontecer aí a modificação da competência da Fazenda Pública. Outro ponto importante, pessoal, que sempre perguntam é a questão da possibilidade de tutela de urgência. Não vou falar para vocês que é impossível se ter tutela de urgência. O que eu vou falar para vocês é o seguinte, é improvável que o juiz conceda. A gente fala hoje, pessoal, que você pedir uma tutela de urgência hoje, praticamente em todos os procedimentos, qualquer tipo de ação você pode pedir, desde que você demonstre os requisitos. Então, eu posso afirmar, sim, é possível? Sim, é possível. Você pode pedir. É possível. Agora, é pouco provável que vá conceder. Por quê, pessoal? Por causa da demonstração dos requisitos. Os requisitos do artigo 300 do CPC. Né? Probabilidade do direito. Probabilidade do direito e perigo de dano. Às vezes, pessoal, você pode até ter a probabilidade do direito, mas você não tem perigo de dano. Às vezes você tem o perigo de dano, mas não tem a probabilidade do direito. Então, assim, é muito difícil um juiz assumir a responsabilidade de conceder uma tutela de urgência de uso capião logo no recebimento da inicial, sem a demonstração de requisito nenhum, né, sem a instrução probatória suficiente. Ele pode conceder tutela de urgência em relação a outros pedidos, né, para suspender alguma outra situação. Mas a usucapião em si, eu acho muito difícil o juiz conceder ela em tutela de urgência. Por fim, pessoal, questão da sentença. A sentença, pessoal, como nós vimos, ela tem natureza declaratória. Então, natureza declaratória e é título para registro. Então, o que vai acontecer? Depende muito de comarca, pessoal. Tem comarca que fala, ó, é só você imprimir a sentença e levar lá no cartório que eles já registram. Como o processo é digital hoje, imprime a sentença e leva lá no cartório que eles já registram. Outros pedem mandado de registro de sentença. Outros pedem carta de sentença. Né? Então, aí vai depender daquilo que a comarca lá trabalha. Né? Normalmente é carta de sentença, mas às vezes não exigem isso e às vezes apenas pedem aí um mandado de anotação, um mandado para anotação da sentença. Só, tá?